No início do universo, existiam apenas os deuses. E tudo que existe no universo, como planetas e estrelas, foram criados de acordo com as suas vontades. E foi assim por centenas de milhares de anos, antes mesmo de conhecermos as primeiras histórias sobre essas divindades. Os deuses primordiais eram Caos, seguido por Gaia, Tártaro, Eros, Nix, Érebo, Éter, Hemera, Ponto, Urano, os Órias e Homero. E esses seres formam a estrutura básica do universo. Olá, seja bem-vindo ao Conhecimento Secreto. E hoje nós iremos falar sobre uma das histórias mais antigas da humanidade e seus segredos: a Batalha dos Deuses. Essa história se inicia com Urano, que era um deus grego bastante poderoso e imponente. Urano era a personificação do céu. Ele tinha como esposa a deusa Gaia, que era a personificação da terra, que também era conhecida como a geradora de todos os deuses antigos. Gaia deu a Urano muitos filhos, que eram os 12 titãs. Oceano era o titã mais velho, representado por um grande rio que corria em volta de toda a terra. Demarcando sua fronteira, Oceano teria formado todos os rios, riachos e fontes existentes. Ceus, um titã obscuro que tinha importância apenas na construção da árvore genealógica dos deuses gregos, principalmente por ter sido avô de Apolo e de Ártemis. Crio, esse por sua vez é considerado um titã secundário, sem grandes feitos na história da mitologia. Ele se casou com sua meia-irmã Euríbia. Hipérion, esse titã era muito poderoso e era identificado como as forças solares. Jápito, esse titã foi o pai de alguns deuses e semideuses de grande relevância, como Atlas. Tétis, em alguns textos épicos, essa titã aparece como a deusa da fertilidade das águas. Febe, conhecida como a Luminosa, mais tarde obteve grande destaque na mitologia grega. Temis, deusa da justiça e da sabedoria. Theia, essa por sua vez, assim como seu irmão Hipérion, também é conhecida como a divindade solar. Mnemosine, ela é a deusa da memória e mais tarde também teve um destaque maior na história da mitologia grega. Rhea, essa titã é a mãe de deuses como Poseidon e Hades. E o último titã, o terrível Cronos, que iremos falar melhor sobre ele ainda nessa história. Além dos 12 titãs, Urano e Gaia tiveram 3 filhos, que eram ciclopes, que eram grandes gigantes com um só olho na face. Mais tarde, essas criaturas foram cruciais na Batalha dos Deuses. E além dos gigantes, outra espécie de criatura também foi criada por Urano e Gaia. Esses seres possuíam, em média, 50 cabeças e 100 braços, e se chamavam Hecatônqueros. Odiando todos os seus filhos, Urano os baniu para o Tártaro, dentro do ventre de Gaia, e lá os mantinha aprisionados. Insatisfeita com as atitudes de Urano, Gaia estava furiosa e criou uma foice de diamantes totalmente indestrutível,
que ela a deu a Cronos, o mais novo e corajoso entre os titãs, e lhe pediu que a vingasse de todo o mal que Urano havia feito contra ela e seus filhos. Cronos, prontamente com a ajuda de sua mãe Gaia, se libertou do Tártaro, encontrou seu pai e o castrou enquanto ele dormia. E durante esse feito, uma parte da história da humanidade se iniciava, pois do sangue que caiu sobre a terra nasceram as Eríneas, que são a personificação da vingança, os gigantes, que são seres de grande força e agressão, e as Melíades, que são conhecidas também como ninfas. E de seus órgãos genitais que caíram ao mar, nasceu Afrodite, que é a deusa do amor. Mas, na beira da morte, Urano fez sua última profecia ao seu filho mais novo, que estava prestes a lhe ceifar a vida. Ele disse: "Se me matar e roubar meu trono, será derrubado por um de seus próprios filhos, pois o crime gera o crime." E assim terminou o reinado de Urano. Cronos se tornou o novo governante do universo. Cronos trouxe de volta seus irmãos do Tártaro e foi coroado como o governante supremo. Com o seu ato, Cronos separou o céu da terra e permitiu que o mundo adquirisse uma forma ordenada que conhecemos hoje. Cronos, que seu nome é a personificação do tempo, casou-se com a sua irmã Reia, conhecida como Mãe dos Deuses. Cronos e Reia tiveram filhos, e Cronos procurou tomar cuidado diante da última profecia do seu pai, Urano, e resolveu devorar os próprios filhos à medida que eles nasciam. Primeiro vieram 3 filhas: Hestia, Deméter e Hera. Em seguida, 2 filhos, Hades e Poseidon. Um a um engoliu todos. Reia estava furiosa e resolveu então impedir que Cronos devorasse o 6º bebê que estava para nascer. Reia então desceu do Olimpo e foi até Creta, escondendo a criança, e a ela deu o nome de Zeus. Reia enrolou um lençol em uma pedra para enganar Cronos e dormiu com a pedra em seus braços, fingindo ser o seu filho que acabara de nascer. Ofegando, Cronos se levantou de sua majestosa cama, roubou da mulher a pedra embrulhada que estava em seus braços e a engoliu imediatamente, achando que ali estava o bebê. Ao acordar, Reia correu para onde havia deixado seu filho Zeus e o entregou a uma família de pastores. Zeus cresceu e se tornou um homem forte. Cronos, seu pai, não estava sabendo de nada, porém, com saudades de seu filho, Reia chamou Zeus de volta à morada dos deuses e o apresentou a Cronos como seu novo criado. Certa noite, Reia e Zeus tiveram um plano. Prepararam uma bebida especial chamada néctar, misturando a ela folhas de mostarda e sal. Na manhã seguinte, depois de um enorme gole de néctar, Cronos não se conteve e vomitou. Primeiro uma pedra, que seria Zeus, e em seguida Hestia, Deméter, Hera, Hades e, por fim, Poseidon, os quais, por serem deuses, não haviam sido digeridos e ainda estavam vivos dentro do titã Cronos. Logo, os filhos de Cronos se uniram para enfrentar seu pai, sendo Zeus o líder dessa batalha contra Cronos. Após esse momento, Cronos contou com a ajuda de seus irmãos, os titãs.
os titãs atacaram violentamente Zeus e seus irmãos. Mas Zeus também tinha aliados. Ele correu até as mais profundas cavernas formadas a partir das primeiras pedras do resfriamento da criação da Terra, onde, milhares de séculos atrás, Cronos havia confinado outros monstros, como os Ciclopes e os Hecatonquíros. Zeus libertou seus aliados e os liderou na luta contra os antigos titãs. Zeus usava grandes raios forjados com pó de estrelas pelos Ciclopes, que, além de serem grandes lutadores, eles eram formidáveis ferreiros. Um grande tumulto se formou nos céus. Sobre a terra, as pessoas ouviam o retumbar de trovões e haviam montanhas inteiras virando pó. A terra tremia e ondas enormes varriam o mar enquanto os deuses lutavam. Essa batalha durou centenas de anos. O velho Cronos era um líder habilidoso e os titãs eram gigantescos. Eles atacavam violentamente, fazendo os jovens deuses recuar. Mas Zeus tinha preparado uma armadilha. Nas encostas do Olimpo, ele assobiou para seus aliados, os Hecatonquíros, que estavam escondidos ali. Com 100 mãos cada um, os monstros começaram a atirar pedras enormes contra os inimigos. Com isso, Zeus e seus irmãos tiveram uma chance e conseguiram vencer os titãs, e os aprisionaram no Tártaro mais uma vez. Vencedores, os jovens deuses voltaram ao Olimpo, tomaram o castelo e Zeus se tornou o soberano. Ninguém sabe o que aconteceu a Cronos e a seus titãs, mas de tempos em tempos, montanhas explodem em fogo e a terra treme, e ninguém sabe ao certo o porquê. E essa foi a história da Batalha dos Deuses. E se você gostou dessa história e quer saber mais sobre os titãs, Ciclopes, Hecatonquíros e até mesmo outros seres da mitologia grega, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos, pois em breve teremos mais histórias como essa e outros assuntos aqui no Conhecimento Secreto.